todo ano, a igreja nos propõe celebrar o tempo comum em 34 domingos. E nesses 34 domingos, a cor que predomina é o arco verde, verde da esperança, sinal que nós estamos caminhando na esperança. E no final de 34 domingos, a gente estufa o peito e grita para o mundo inteiro que Cristo é Rei. Que Cristo é Rei da minha vida, que Cristo é Rei da minha história, que Cristo é Rei da minha família. É a festa de Cristo Rei que a gente celebra no último domingo de novembro, quando a gente encerra o tempo comum, quando a gente encerra esse período e começa o novo ciclo da nossa igreja. E as leituras de hoje, do 23º domingo do tempo comum, nós somos convidados a partir dessas leituras a tomar consciência das exigências desse caminho que nós estamos percorrendo, caminho para o reino de Deus. E ao mesmo tempo vem dizer que esse caminho não é um caminho de felicidade, mas é um caminho de renúncia. Eu preciso renunciar desde a hora que eu levanto até a hora de dormir. Eu preciso renunciar a uma série de coisas, senão esse reino não acontece, senão eu continuo caminhando do mesmo jeito. O reino de Deus requer renúncia, mas ao mesmo tempo também requer esforço, um esforço pessoal de cada um. Portanto, o reino de Deus não é algo pronto que vai cair do céu, mas é algo que nós vamos construindo. E cada vez que eu peco, cada vez que eu entro em situação de pecado, eu deixo de construir esse reino. A nossa primeira leitura, livro da sabedoria, um livro escrito mais ou menos 100 anos antes de Cristo, portanto há 2113 anos atrás, escrito por um judeu piedoso. E ele tem dois objetivos ao escrever esse livro da sabedoria. Primeiro, ele quer mostrar aos seus conterrâneos, ao povo judeu, que vivia mergulhado no paganismo, que vivia mergulhado na idolatria, que vivia mergulhado na imoralidade. Ele quer mostrar as vantagens de perseverar na fé. E por outro lado, ele quer mostrar aos pagãos a superioridade dessa fé que eles professam, a superioridade dos valores de Israel. Nós vimos no domingo passado que o helenismo estava sendo infiltrado em Israel, minando a cultura de Israel. Quando o rei Alexandre conquistava alguma terra, ele colocava lá um povo chamado Seleucidas para tomar conta dessa terra. E ao mesmo tempo esse povo ia difundindo a sua cultura, que era a cultura grega, que no período da história que nós chamamos de helenismo. Isso está lá nos livros de história, não tem nada a ver com a igreja, mas a gente precisa entender. Portanto, foi um período em que houve uma tentativa de minar os valores tradicionais, houve uma tentativa de acabar com a religião. Então o autor do livro da sabedoria usa da mesma linguagem do helenismo, uma linguagem sofisticada, uma linguagem até mesmo erudita, igual a dos gregos, e coloca na boca de um rei. Nós não sabemos qual é esse rei. Um grande elogio à sabedoria, sabedoria como sendo dom de Deus. E ele começa a primeira leitura dizendo: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus, que pode conhecer os caminhos de Deus? Versículo 13 da nossa primeira leitura: qual é o homem capaz de conhecer tudo isso? E aí ele conclui: nós somos limitados, nós não conseguimos desvendar os segredos de Deus, nós muitas vezes não conseguimos entender a nossa própria vida. Como é que a gente quer entender os desígnios de Deus? Portanto é mistério, mistério de fé. Mas, diz ele, a partir do momento em que o homem acolhe essa sabedoria como sendo dom de Deus, ele começa a encontrar sentido para a sua vida. Portanto, não há motivos para desespero. Quando a gente acolhe
essa sabedoria, dom de Deus, que vem de onde, gente? Da escuta da sua palavra. Aí nós começamos a entender o sentido da nossa vida. Mesmo que estejamos muito longe de entender os desígnios de Deus, mas a partir dessa sabedoria, nós temos as ferramentas para entender a nossa própria vida. Aí a gente não se desespera diante de um sofrimento. A gente não se desespera diante da perda de alguém querido na nossa vida. Porque nós estamos nos embriagando dessa sabedoria que vem de Deus, através da escuta da sua palavra. E diz o autor que também nós podemos discernir o que é verdadeiro daquilo que é falso na nossa vida. Quanta sabedoria falsa o mundo nos empurra goela abaixo todos os dias. Quando a gente se deixa modelar pela palavra de Deus, a gente tem condição de separar aquilo que é falso e verdadeiro. E tem muito falso por aí se passando por verdadeiro, gente. Mas essa sabedoria também nos ajuda a descobrir o que de fato é importante na nossa vida e aquilo que é inútil na nossa vida. A nossa segunda leitura, carta de São Paulo a Filemon, ou a Filemon, não importa, ninguém vai deixar de ir para o céu se não souber falar Filemon ou Filemon. Tem um chapeuzinho do E, talvez seja Filemon, mas tem traduções que tem um acento do E, então é Filemon. É uma carta, a mais curta carta que existe na Sagrada Escritura, gente. Tem um capítulo só. Tem 24 ou 25 versículos. Portanto, é uma carta escrita por São Paulo, quando Paulo estava preso lá em Éfeso. Então, por ser uma carta tão pequena, eu acho que nós podemos destrinchar ela todinha nesse domingo, porque nós não vamos ter outra oportunidade de ver essa carta ao longo de 2 anos agora, só daqui a 3 anos. Então, nessa carta, Paulo escreve para Filemon, que é o título da carta, para falar de um tal de Onésimo, que estava junto com Paulo, que tudo indica era um escravo de Filemon, que num determinado momento fugiu e foi ao encontro de Paulo, certamente por ter ouvido falar de Paulo. E quando ele chega junto com Paulo, ele se converte ao cristianismo. Ele é batizado, se torna um grande colaborador de Paulo. E Paulo mantém esse escravo, esse Onésimo, junto com ele. Só que essa atitude de Paulo poderia desencadear um conflito. Afinal de contas, Paulo estava com Onésimo, que não era de sua propriedade, era de Filemon. Então o que Paulo faz? Do ponto de vista jurídico, Paulo estava errado. Poderia ser acusado de uma grave infração. E o escravo Onésimo corria o risco de ser castigado, de ser preso de novo, sabe Deus, de ser morto. Então Paulo, diante disso, ele envia o escravo de volta para Onésimo. É o texto que nós lemos hoje. Só que junto com o escravo, Paulo envia uma carta, que é essa carta, que explica tudo o que aconteceu e intercede pelo escravo fugitivo. Eu não sei se vocês perceberam, ele é de uma delicadeza ímpar nessa carta. Foi gerado na prisão, é como se fosse o meu coração que está voltando para a sua mão. Portanto, Paulo tinha um carinho todo especial por Onésimo, pelo escravo. E diz que ele é de grande utilidade, que era preciso, se pudesse, deixá-lo junto, intercedendo pelo escravo. Mas o que é que está por trás dessa atitude de Paulo, gente? Um escravo apenas? O que é que está por trás da atitude de Paulo? Não está no texto, mas nós, à luz da fé, podemos concluir uma conversão ao amor. É pelo amor que nós reconhecemos que nós somos iguais diante de Deus. É pelo amor que nós reconhecemos a dignidade do outro diante de Deus. Não existe outra forma, gente. Portanto, nós somos convidados a nos converter ao amor. É a partir do amor que Filemon pode ver em Onésimo, o seu irmão, filho do mesmo pai.
É a partir do amor que Onésimo pode ver em Filemo a afirmação da sua dignidade de homem. Que coisa espetacular, gente! O amor deve ser o centro da nossa experiência cristã. Nós não podemos ter dúvida disso. O amor exige que nossa comunidade seja um espaço de comunhão. O amor exige que nossa comunidade seja um espaço de fraternidade, um espaço de acolhimento, um espaço de nos debruçarmos em cima do outro, mesmo diante das nossas limitações, mas encontrar no outro a figura de Cristo que precisa, que necessita ser amado. Eu fico muito triste quando eu percebo que existem comunidades, que existem nessas comunidades por aí, pessoas especialistas em detectar o defeito dos outros. Tem de monte. E começa a usar desses defeitos para humilhar as pessoas. Começa a usar desses defeitos para rebaixar a pessoa, para tirar a dignidade da pessoa. Fazem da vida da pessoa um verdadeiro inferno. Com acusações, com mentiras, com falso testemunho, com fofoca. Isso o mundo está cheio, gente. Mas a gente fica muito triste quando isso acontece dentro dos nossos espaços, onde o amor deveria ser a única bandeira a ser levantada. Mas o que mais me deixa triste, gente, é saber que pessoas assim, na hora da comunhão, colocam a sua máscara de anjo e vem comungar. Vem comungar sua própria condenação, porque transformou seu coração numa pedra fria, insensível, incapaz de amar os outros. Portanto, gente, se o nosso coração está assim, não comunga não. Primeiro, tenta amolecer esse coração com a palavra de Deus. Tenta fazer desse coração um lugar onde a gente possa refletir o amor de Deus. Aí sim nós podemos nos aproximar da mesa. Aí sim nós podemos experimentar do pão que vem do céu, o pão que só os anjos consomem. Depois do nosso evangelho de hoje, o capítulo 14 do evangelho de São Lucas. Domingo passado, Jesus aproveitou da ocasião de um banquete que um fariseu ofereceu para falar do banquete do reino de Deus. Banquete do qual todos somos convidados, sem distinção de pessoas. Portanto, se é sem distinção de pessoas, não importa o fardo de pecado que eu carrego. Eu sou convidado a sentar a esse banquete. Eu sou convidado a experimentar do pão da vida. Mas hoje Jesus começa a falar das exigências. Esses que entram para cear, esses que entram para estar junto com o Pai, precisa fazer uma coisa na vida, precisa renunciar. É o tema principal do Evangelho de hoje. Se tiver que escolher entre a família e o reino de Deus, que eu dê prioridade ao reino de Deus, diz o Evangelho. Se tiver que escolher entre os bens materiais e o reino de Deus, que eu dê prioridade ao reino de Deus. Se tiver que escolher entre a própria vida e o reino de Deus, diz o Evangelho, dê prioridade ao reino de Deus. Nós não estamos com uma faca no pescoço dizendo, ou você escolhe isso ou isso. Mas se tiver que escolher, isso quer dizer que nós podemos caminhar com tudo isso, acolhendo esse reino de Deus que vem ao nosso encontro. Portanto, nós somos convidados a encher a nossa vida das coisas de Deus, a encher as nossas famílias das coisas de Deus, a encher lá no nosso trabalho de coisas de Deus. E eu não preciso fazer muito esforço não, gente. Basta eu configurar a minha vida, a vida de Cristo. Eu não preciso ficar com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que eu sou um cristão convertido. Não, eu não preciso nada disso. A minha vida precisa ser um evangelho que o outro consiga ler, mesmo que não tenha palavras. Por isso vamos pedir para Deus essa graça nessa noite, de sermos capazes de renunciar a tudo aquilo que nos impede de estar à mesa no reino, a tudo aquilo que nos diminui, que tira a nossa dignidade diante de Deus. E aí sentarmos à mesa, e aí convidarmos a nossa esposa, a minha esposa, o meu marido, convidar os meus filhos
para estar nessa mesa. Mesa onde solta, onde joga vida. Mesa que me faz capaz de me tornar cada vez mais um seguidor de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja